Oi, boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Coloca o joinha aí, alguém fala alguma coisa aí, diz sim, se não. Acho que a imagem talvez não, mas me ouvindo, acho que vocês já estão, não? Então, é? Vamos começar a nossa aula então, pessoal. Boa noite mais uma vez. Só para lembrar vocês que nós vamos estar dando continuidade àquele material que está na apostila, tá? A gente parou aí na guia inserir do Microsoft Word. Eu só não sei qual é a página, porque no meu computador está numerado diferente da de vocês. Mas se alguém puder confirmar aí, por favor, a página para o pessoal, para não se perderem aí. Alguém pode confirmar? Estou olhando aqui. Pessoal, a imagem está um pouquinho escura aí, a minha imagem, no caso, porque se clarear muito, não vai aparecer o slide, entendeu? Então, tem que ficar um pouquinho escuro mesmo, tá ok? Alguém confirma a página aí da apostila, por favor? Confirmaram? Eu acho que é a 46, não estou bem certo. Porque na minha numeração é uma outra. Não? Ninguém confirmou aí a página? Acho que é a 46. Não, olha, alguém colocou aí a 34, né? A página 34. É isso, nós paramos na guia inserir, confirma aí. Na guia inserir. Tranquilo? Já? Então, a Renata colocou aí na página 34, pessoal. Acompanha aí na página 34, tá? Nós vamos finalizar esse material. Nós temos 2 aulas hoje e amanhã, né, para ver esse material. Então, a gente vai explanar o restante das guias do Microsoft Word e corrigir as questões que estão aí na apostila, tá? Todas as questões, tem umas 60, eu acredito, aí na apostila. Nós vamos corrigir, se não der tempo hoje, mas amanhã também, que amanhã é a continuidade da aula de hoje, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Então, esse material, ele está impresso, vocês têm ele impresso, tá? Foi dado aí pelo curso, ok? Então, vamos lá. Pessoal, na guia inserir foi onde nós paramos, tá? Foi nessa guia aqui, na guia inserir. Então, lembrando que nós estamos fazendo no Microsoft Word o estudo das ferramentas, das guias, menus, os botões, né? Conhecendo as ferramentas e principalmente os atalhos, que caem bastante aí os atalhos, tá? Então, o Leon está meio perdido aí, ele está falando, né? Se localiza, se acha aí, Leon. É, tem mais alguém aí? Não, a Janaína, né? Então vamos lá. Pessoal, ó, o estudo da guia inserir, a guia inserir é a nossa segunda guia, bem cobrada aí nas provas de concurso, e a banca IBFC cobrou bastante, tá? Então, vamos ficar atento aí para os comandos, as ferramentas que estão presentes nessa guia. Então vamos lá. Ela tem vários grupos, tá? Vários grupos aqui, eu destaquei na cor verde, os grupos da guia inserir, mas lembrando que a gente não vai estudar todas as ferramentas da guia inserir. Nós vamos estudar apenas aquelas que mais são recorrentes aí nas provas, tá? Porque o objetivo é fazer você acertar as questões da prova. Beleza? Então vamos lá. Primeiro grupo, pessoal, da guia inserir é o grupo páginas. Acompanha aí. Nesse grupo páginas, nós temos um comando, que é um comando importante, que aparece aí muito nas questões de prova, que é o comando quebra de página, ok? Quebra de página. Pessoal, esse comando, ele permite que você saia da página que está, né, e abra uma outra página. Então, esse comando quebra de página tem como um atalho de teclado Ctrl mais a tecla Enter, ok? Ctrl mais a tecla Enter. Então, se você estiver trabalhando no Microsoft Word e quer sair de uma posição de uma página para uma outra, abrir uma nova página, eu posso utilizar esse comando quebra de página. Então, as bancas vão perguntar para você o que faz o atalho de teclado Ctrl mais o Enter. Ctrl e Enter corresponde aqui comando quebra de página. Só que eu observei em algumas questões de prova, pessoal, que eles estão usando a palavra return, tá? Que é a palavra enter em inglês, né? Retornar, confirmar.
A tecla Enter é a tecla de confirmação. Então, se a banca disser para você, perguntando qual a combinação de tecla, o que a combinação de tecla faz? Ctrl e Return significa uma quebra de página. Ou seja, leva o cursor da página atual para a próxima página. Ok? Muito bem. Então, o Ctrl mais o Enter, ele leva o cursor da página atual, página que você está, para a próxima página. Pessoal, muito cuidado nas armadilhas de prova, porque a banca ela vai dizer para você que leva o cursor da linha atual para a próxima linha. Veja bem, quebra de página não é para a próxima linha, é para a próxima página. Ok? Então, vamos lá. Comando quebra de página, portanto, um comando importante vem sendo cobrado aí nas provas, tá? Segundo grupo é o grupo tabelas, pessoal. O que a gente tem nesse grupo aqui? No grupo tabelas, é importante você lembrar, né? Eu ampliei aqui um pouquinho mais a imagem, desses recursos que estão no grupo tabela, que é o comando, vou postar aqui a outra imagem, que é o comando inserir uma tabela, desenhar a tabela, converter o texto em tabela. Você pode criar uma planilha no documento, uma planilha do Excel dentro de um documento do Word, e ainda tem a opção de tabela rápida. Mas eu quero que você fique atento em relação ao comando chamado converter texto em tabela. Pessoal, nós podemos transformar um texto que você tenha dentro do Microsoft Word em tabela, e também você pode transformar a tabela em texto. Você tem as duas opções, tá? De transformar um texto em tabela e uma tabela em texto, vice-versa. Perfeito? Agora, eu vou pedir que você tome cuidado, porque a banca, ela pode usar, vou escrever aqui do lado, não acredito que dê para você ver, né? Vou colocar duas palavrinhas somente. A palavra Delson, que é o meu nome, e a palavra Assunção, que também é o meu sobrenome, tá? Então, olha só, uma pegadinha que você não pode deixar de observar na prova. Às vezes ele pede esse comando, converter o texto em tabela, mas a banca te dá um texto contendo um traço entre as palavrinhas. Perfeito? Aquele não é o underline, é o tracinho. Ele fica mais ou menos no meio das palavrinhas, separando as palavras, tá? Ou pode ser aqui também, tá? Pode ser aqui um ponto e vírgula. Pessoal, pode ser o tracinho ou pode ser o ponto e vírgula. O que eu quero que você observe com isso? Se tiver o traço ou se tiver o ponto e vírgula, tá? E você for transformar esse texto em uma tabela, ele pedir esse comando aqui, converter o texto em tabela, aí é uma pergunta que a banca quer que você saiba em quais colunas essas palavras vão ficar. Então, veja bem, se tiver o traço ou se tiver o ponto e vírgula, significa que essas palavras, elas ficarão separadas por uma coluna. Então, aqui vai ficar o nome Delson e aqui o nome Assunção. Perfeito? Então, é esse cuidado que eu quero que você tenha na hora da prova. Que ele vai te dar um texto e, às vezes, você não percebe esse detalhe. Se tiver o ponto e vírgula ou o tracinho aqui, o texto vai ficar separado por uma coluna. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado aí, tá? Então, aqui em relação ao tabela, ao comando tabela, quero que você fique atento em relação a esse comando, converter um texto em tabela ou uma tabela em texto. Tá ok? Muito bem. Grupo Ilustrações. Esse grupo aqui, algumas bancas adoram colocar ele aí em questões de prova, tá? Vamos ver o que tem aqui de importante. Pessoal, quase todos esses recursos são cobrados em prova. Então, é bom que você fique atento aí, tá? Primeiro, o imagem. O comando imagem, esse aqui, né?
ele vai permitir que você insira uma imagem que esteja no teu computador ou numa mídia, num pendrive, num HD externo, tá? Ele permite que você capture a imagem e leve para dentro do teu documento. Então, um botão que insere uma imagem que está na tua máquina, num pendrive ou no teu HD, tá? Não é tão importante assim em relação à questão de prova, porque é um botão fácil. Segundo, é o botão Imagens Online. Como o próprio nome diz, Imagens Online. Ele captura as imagens que estão em uma rede, a internet, por exemplo. Então, eu posso pegar uma imagem que está na internet e colocar ela dentro do meu documento. Agora, notem que a imagem não vai estar mais dentro do meu computador. Eu posso capturar essa imagem de um outro lugar, no caso da internet. Perfeito? Então, cuidado aí. O terceiro é o botão Formas. O botão Formas, né, que insere aí vários desenhos em 3 dimensões, as setas, né? Então, aqui, a ideia é você lembrar desse botão, do nome, que ele é mais cobrado o nome. Qual é o botão que representa as imagens em 3 dimensões? Botão Formas, tá? Então, sem mistério também. Agora, o Smart Art, esse aqui, tem aparecido com mais frequência nas provas, tá? E ele, eu observei aí que alguns candidatos tiveram dificuldade, né, em acertar essas questões. Por quê? Porque dentro do Smart Art, pessoal, ele traz várias categorias, várias categorias. E algumas bancas cobram a categoria. Ele vai te dar o desenhozinho aqui, aí vai perguntar qual categoria pertence a determinados botões, né? Então, aqui nós temos vários comandos aqui. Por exemplo, tudo, eu selecionei a categoria tudo. Eu vou observar todas as categorias juntas, mas ele coloca separado, ó, lista, processos, ciclos, hierarquia, assim por diante. Então, é bom que você dê uma olhada em cada uma dessas categorias particularmente, né, individualmente, porque a banca pode colocar um conjunto um conjunto dessas ferramentas e perguntar para você qual é a categoria que ela pertence, tá? Então, aqui eu selecionei as principais, ó. Por exemplo, categoria lista, ó, contém todas essas imagens, todos esses recursos para você. Processos, ó, já é um pouquinho diferente, né? Categoria ciclo, então a gente vai ver as elipses aqui, né? Ele vai selecionar um conjunto dessas ferramentas e vai perguntar para você qual é a categoria, tá? A hierarquia, ó, a forma de uma hierarquia, né? Nós temos relação, ó, categoria relação, matriz e assim por diante. São diversas categorias, tá? Em particular, eu vi essa daqui, ó, numa questão de prova, se não me falha a memória, da banca IBFC, tá? Então, cuidado, ele colocou essas ferramentas e perguntou a qual categoria elas pertencem, categoria matriz. Então, aqui, pessoal, no botão Smart Art, a ideia é você lembrar dessas categorias, tá? Então, nós vamos ter que dar uma olhadinha para cada uma dessas categorias desse recurso, tá? É um recurso bastante cobrado aí nas questões de prova. Eu considero uma pergunta um pouco mais difícil, porque a maioria dos usuários não atenta para essas categorias aqui, tá? Então, você que está se preparando aí para o concurso da ciência, principalmente em relação à banca IBFC, é bom dar uma olhadinha sempre para essas categorias, tá ok? Muito bem. Então, vamos avançar aqui. Gráficos. Os gráficos é mais difícil vir na prova, esse recurso, porque ele pertence mais ao Excel, então a pergunta em relação a gráfico fica mais voltada para o Excel, a gente vai dar uma olhadinha nele lá. Também, assim como o botão Smart Art, possui várias categorias de gráfico, mas aqui no Word não é algo que você precisa se preocupar, tá? Pessoal, botão instantâneo, esse aqui também é uma ferramenta, deixa eu pegar aqui rapidinho o meu apagador, é uma ferramenta que você deve guardar e ter cuidado com ela, tá? Botão instantâneo, primeiro, o que ele faz? Ele faz a ação daquela tecla no nosso teclado chamada de print screen. Ele captura, ele recorta, ele tira recorta uma imagem
da posição da tela e joga no teu documento. Ou você pode selecionar parte da imagem que quer recortar. Ou ele pode recortar também a tela do teu computador como um todo, né? Então, o botão instantâneo é o botão que captura, é o botão que permite você recortar. Então, qual é a dica aqui? É você lembrar da palavra captura ou da palavra recortar. Qual é o botão que recorta? Qual é o botão que captura uma imagem da tela? É o botão instantâneo. Só que quando você clica na seta ao lado do botão instantâneo, nessa minúscula setinha, ele já vai te dar algumas imagens que você tem disponível na tela para recortar. Então, ele traz aqui várias imagens, você pode selecionar qualquer uma delas que ele já coloca direto no teu documento. Porém, caso o usuário não queira recortar nenhuma dessas telas aqui, ele pode escolher recorte de tela. Nesse caso, quando você seleciona este recurso aqui, ó, aí você vai estar selecionando qual parte da tela você quer recortar, tá? Então, agora você que está escolhendo qual é a parte que deseja fazer o recorte, beleza? Então, a palavra-chave aqui é lembrar da palavra recorte ou da palavra captura. Capturar uma imagem, recortar uma imagem é um botão instantâneo. Qual é a guia que ele pertence? A guia inserir. E o grupo é ilustrações, tá ok? Então, muito cuidado com ele, que é uma ferramenta ótima de questões de prova aí, e a banca IBFC tem cobrado bastante, tá? Muito bem. Pessoal, o próximo grupo é o aplicativos. Essa é uma ferramenta mais recente do Microsoft Word, que permite você inserir um aplicativo no teu documento. Um programinha, tá? Você pode inserir dentro do teu documento. Bem como também é possível inserir um pequeno vídeo dentro do teu documento. Então, posso inserir aplicativos, posso inserir um vídeo, tá? Então, dentro do Microsoft Word, eu posso, usando a janela do Microsoft Word, assistir um vídeo ou inserir um programa para me auxiliar numa determinada tarefa. Essas duas ferramentas, aplicativos e a ferramenta Vídeos Online, elas são ferramentas novas do Microsoft Word. Portanto, é importante que você tome cuidado com elas. Pertencem à guia inserir. Então, a banca pode perguntar para você, o Microsoft Word permite a inserção de pequenos programas dentro de um documento? Sim. Este recurso é encontrado em qual das guias? Resposta, guia inserir. Tá ok? Então, fique atento com os aplicativos e os vídeos que podem ser inseridos no documento. Grupo Links. No Grupo Links, primeiro, pessoal, links são ferramentas usadas para ligar, para fazer a ligação. Então, você quer ligar uma tabela a uma imagem, você quer ligar uma palavra a um documento que está salvo em uma pasta, eu posso estar criando um link. Então, links são ligações. O Microsoft Word traz esse recurso para facilitar o acesso a determinados documentos que você já tenha criado ou que já alguns objetos que estão dentro do teu documento, você pode estar ligando, criando ali um caminho mais curto. Então, o link equivale a um atalho. É um caminho curto para você chegar em algum lugar, tá ok? Só que tenha cuidado. O hiperlink, nós podemos criar hiperlinks para documentos, para páginas da internet, ou você pode criar hiperlink com outros documentos que estejam gravados dentro do teu próprio computador. Não apenas com páginas da internet. Então, a gente acha que o hiperlink só é criado com páginas da internet. Não. Hiperlinks podem ser criados também com outros documentos que estejam gravados dentro do teu computador. Tá? Indicadores e referências cruzadas também são links, são ligações. Eu quero, por exemplo, eu tenho um documento com 10 páginas e eu estou trabalhando na página 1. Da página 1 eu quero dar um salto para a página 8, por exemplo. Eu posso criar um indicador, tá? Aí eu vou estar ligando algo dentro do meu documento. Uma página 1 com a página 8, por exemplo. Agora, quando eu quero ligar títulos
ligar uma tabela a um título, ligar uma imagem a uma tabela, aí eu vou criar uma referência cruzada, que também é um link, tá ok? Então, mais cobrado na prova, pessoal, é o hiperlink. Este carinha aqui, tá ok? Hiperlink tem um atalho bom de prova, que é o Ctrl mais a letra K. Tá? Vou mostrar ele já já. Então, vejam, nós podemos criar um link para a página da internet, colocar no documento, no novo documento, criar um link para o e-mail e assim por diante. Agora, pessoal, além de colocar um link para cada um desses itens, eu também posso criá-los de forma automática. Então, hiperlinks podem ser criados de forma automática? Sim, podem. Para você criar um hiperlink automático, basta iniciar o texto com essas 3 letrinhas. www. Se você iniciar um texto com www, tá? Colocar as características de um endereço da internet, né? Então, eu iniciei o texto com www.delsoassunção.com. Após aquele com ali, após esse com, se você apertar o espaço, automaticamente o Microsoft Word transforma o texto que você digitou em um hiperlink, tá? Então, pergunta de prova. O Microsoft Word permite criar hiperlinks automáticos? Sim, tá? Desde que esse texto seja iniciado com as letras www. Beleza? Outra maneira de criar um hiperlink automático é quando você usa o símbolo da arroba. Então, se num determinado texto eu inicio esse texto, coloco a arroba, após o espaço na última palavra aqui, o Microsoft Word vai transformá-lo em um hiperlink. Então, nós utilizamos tanto o www quanto o símbolo da arroba para criar um hiperlink automático. Então, mais uma vez, qual é o atalho de um hiperlink? É o Ctrl mais a letra K. Então, Ctrl e K é o atalho para abrir a janela do hiperlink. Beleza? Então, pessoal, esse recurso também é bom de provas, tá? Comentário, pessoal, o recurso comentário, cuidado que eu peço que você tenha com ele, é só localização. Este recurso, ele está localizado em 2 guias diferentes. É a guia inserir e a guia revisão. Então, vamos lembrar, onde está o comando comentários? Na guia inserir e na guia revisão. Então, nós temos 2 localizações para o comentário. Então, se a banca perguntar qual é a guia do comentário, eu encontro na guia inserir e também na guia revisão, que a gente vai ver lá na frente. Tá ok? Então, muito cuidado com ele. Cabeçalho e rodapé. Esse grupo também é famoso aí nas questões de prova, tá? Então, cabeçalho e rodapé. No grupo cabeçalho e rodapé, nós encontramos o cabeçalho, o rodapé e o número de páginas, tá? Então, você vai encontrar 3 recursos: cabeçalho, rodapé e o número de páginas. Pessoal, o cabeçalho é um conteúdo que você vai colocar na parte superior da sua página, que a ideia é que ele se repita em todas as páginas do teu documento, assim como o rodapé também. Fica na parte inferior da nossa página e tudo que você colocar no rodapé, ele vai se repetir em todas as páginas do documento. Se o teu documento tem 5 páginas, algo colocado no rodapé vai se repetir em todas as 5. Assim como o cabeçalho também. Você colocou algo no cabeçalho e se repete em todas as páginas. Segue a mesma regra para a numeração. Se você colocar o número da página, ele também vai se repetir em todas as páginas do teu documento. Só que ele vai colocando o número na sequência. Página 1, página 2, página 3. Até aí, pessoal, não tem nenhuma novidade, a banca não vai fazer nenhuma pergunta desse tipo, tá? A pergunta que eles colocam é para confundir você. Por exemplo, eu disse a você que o cabeçalho, assim como o rodapé, vai se repetir nas 5 páginas do teu documento. Se você tiver um documento com 5 páginas. Mas a pergunta que eu vou fazer agora é: como que eu faço para ter
num documento que tem 5 páginas, 2 cabeçalhos diferentes, 2 rodapés diferentes, ou 2 numerações de páginas distintas. Eu quero colocar um cabeçalho somente na página 1, na 2 e na 3. Meu documento tem 5 páginas, mas eu quero colocar um cabeçalho só na página 1, na página 2 e na página 3. Na página 4 e 5 eu não quero cabeçalho. Como é que eu vou fazer isso? Aí, pessoal, eu quero que você lembre desta palavrinha aqui, ó. Quebra, dessas duas palavrinhas. Quebra de seção. Olha só, todas as vezes que a banca disser para você criar 2 cabeçalhos diferentes no mesmo documento, assim como o rodapé ou o número da página, para você conseguir essa ação, você vai utilizar uma quebra de seção, tá ok? Então, lá na pergunta da prova, você vai ler o enunciado e vai estar assim: João está fazendo um documento, tem um documento no Microsoft Word, contendo 5 páginas. Ele quer colocar um cabeçalho na página 1, 2 e 3, diferente da página 4 e 5. Qual o recurso que o João tem que usar do Microsoft Word para conseguir esses 2 cabeçalhos diferentes no mesmo documento? Resposta: uma quebra de seção. Então, vamos lá. Se a banca disser para você que você deseja criar 2 cabeçalhos diferentes, 2 rodapés diferentes, ou 2 numerações de páginas diferentes, você vai conseguir isso com uma quebra de seção. Tá ok? Então, aqui, pessoal, para nós conseguirmos 2 cabeçalhos, 2 rodapés diferentes, nós vamos ter que fazer uma quebra de seção. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Sobre cabeçalho e rodapé, o cuidado é esse. É lembrar que tudo que você coloca no cabeçalho e no rodapé se repete em todas as páginas do documento. Para que não haja repetição, você tem que realizar uma quebra de seção. Tá? Se ela perguntar 2 cabeçalhos, 2 rodapés, 2 numerações de página diferentes, você faz com a quebra de seção. Tá? Sobre o número da página, o cuidado é que o número da página nós podemos colocar no início, no fim, nas margens da página, na posição atual que você selecionou, tá? Ou ainda pode fazer uma formatação. Tá? Então, a gente pode colocar o número da página no início, pode colocar no fim, nas margens, tá? Ou na posição atual selecionada por você. Tá ok? Então, cuidado aqui. Tá? Comandos bons de prova, cabeçalho e rodapé, número de páginas também são comandos ótimos. Pertence à guia, página, a guia inserida. Tá? Grupo texto. O que a gente tem nesse grupo? O que é importante aí para a nossa prova? Nesse grupo, nós temos 2 ferramentas. Deixa eu só apagar aqui do ladinho para tirar isso aqui. Tá? Nesse grupo textos, nós temos 2 ferramentas importantes. A primeira é a ferramenta conhecida como WordArt. Pessoal, nas provas mais recentes, eu tenho observado que eles estão colocando a palavra efeito artístico. As palavras, né? As palavras efeito artístico. Então, se a banca pergunta a você qual é o nome do recurso que permite ao Microsoft Word implementar efeito artístico, resposta, WordArt. Tá ok? Mas notem bem, eu falei lá atrás sobre um outro recurso chamado de Smart Art. Olha, não vá confundir as 2 palavrinhas, WordArt com Smart Art. Perfeito? O WordArt é o efeito artístico. Smart Art é aquele que possui as categorias para a inserção de fluxogramas, tá? São aqueles desenhos por pirâmide, por hierarquia, tá? Então, são os chamados Smart Art. Não vá confundir efeito artístico, WordArt. Falou em fluxograma, tá? Aí nós temos o Smart Art, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, aqui um exemplo do WordArt, o efeito artístico aí, tá?
Pessoal, nesse grupo texto, o segundo comando é o comando capitular, tá? Capitular, esse comando aqui, ó, tá? Capitular, o que o capitular faz? O capitular, ele insere, coloquei uma imagem aqui, para você enxergar melhor, é ele que coloca essa letra enorme aqui, ó, no início do meu documento. Então, na prova, a banca vai perguntar qual o nome desse efeito, ó, que foi adicionado a essa letra. Então, eu estou iniciando aqui um texto, o texto é neste, né, ou nesta, seria nesta guia, né, neste guia que obtém os principais comandos do Word. Eu coloquei essa letra E enorme aqui, grandona, ó, ela está dando um corte aqui no nosso texto, perfeito? Esse é o efeito chamado de capitular. Então, a banca vai lhe perguntar qual é o efeito aplicado nessa letra, capitular, beleza? Então, muito cuidado aí. Muito bem, vamos que vamos. Grupo símbolos, pessoal. O que a gente tem aqui nesse grupo? O grupo símbolos, tá? Nós temos duas ferramentas. A ferramenta, o editor de equação, e o grupo chamado editor de símbolo. A ferramenta de editor de símbolo. Editor de equação, editor de símbolos. Para que servem essas duas ferramentas? O editor de equação, para inserir equações matemáticas. Vejam bem, ele não faz o cálculo da equação. Ele apenas insere o desenho da equação. Então, para você não ter que desenhar a equação matemática, o Microsoft Word coloca ela pronta para você, tá? Mas ele não vai executar o cálculo dessa equação. Pessoal, quem executa o cálculo dessa equação é o Microsoft Excel, não o Word, tá? Microsoft Word é um editor de texto, então ele não vai executar o cálculo dessa equação, ele apenas vai desenhá-la. Então nós temos um comando para inserir a equação, não é para resolvê-la, tá ok? Muito bem. O editor de símbolos, né, que é o símbolo do ômega, ele vai inserir alguns caracteres que não estão dispostos no nosso teclado. Então, às vezes, você vai procurar um caractere que não está no teclado, você pode encontrá-lo aqui no editor de símbolos. Então, no grupo símbolos, nós vamos encontrar o editor de equação e o editor de símbolos. Tá? Você pode inserir fórmulas matemáticas e alguns caracteres que não estão dispostos no teclado. Beleza? Muito bem. Próxima guia, pessoal. Então, olha só. A guia inserir, tá? Os principais recursos, os principais comandos dessa guia que podem aparecer em prova, tá? São página inicial, lá no primeiro grupo, páginas, nós temos o quebra de página, né? O cabeçalho e rodapé. São comandos que volta e meia estão se repetindo aí nas questões de prova. Então, a guia inserir é uma guia que você também deve dar uma atenção especial para os comandos que estão presentes nessa guia. Ok? Muito bem. Estão falando que está meio embaçado aí. Vocês estão enxergando o slide direito, pessoal? Alô? Oi? Estão me ouvindo aí? Não estão enxergando. Não tá ruim a imagem, pessoal? A imagem está ruim, né? Eu acho que é por causa da luz. Eu acho que é a luz que está deixando meio embaçado aqui, né? Tá muito claro aí. Eu acho que é a conexão também, né? Mas vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Confirma aí, está me ouvindo? Sim, o som estão ouvindo, né? Beleza. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. É por causa talvez a transmissão esteja um pouquinho ruim. Mas vamos lá. Pessoal, olha só, vou repetir para você. Para as questões de prova do Microsoft Word, você dê uma atenção especial para a guia página inicial e a guia inserir, essa que nós acabamos de ver. A guia página inicial, só para lembrar, foi vista em sala de aula, eu mostrei para vocês em sala de aula, tá? A guia inserir, a gente acabou de ver ela agora. Nós vamos para a nossa terceira guia, que é a guia layout da página. Se você estiver usando o Microsoft Word na versão 2016,
vai estar escrito só layout, tá ok? Então vamos ver quais são os grupos aqui importantes. Olha, para a questão de prova, nós só temos um grupo aqui que é recorrente em prova, tá? Que aparece bastante nas provas, que é o grupo página, configurar página, tá? Então esse grupo configurar página, todas essas ferramentas que tem aqui são importantes aí, você deve ficar atento, tá? Então vamos lá. Nessa guia, layout da página, pessoal, o grupo configurar página, tá? Então, veja quais são as ferramentas que nós temos aqui, ó. Primeiro, é a ferramenta margens, tá? Orientação da página, tamanho da página. Então, nós temos as margens, tamanho, orientação e tamanho. As margens, o que a gente tem que observar aqui? As margens de uma página, elas recebem um nome que é chamado de medianis. Pessoal, as margens de uma página, elas recebem o nome de medianis, tá? Então, as laterais, aonde você faz o cabeçalho, rodapé, né? A lateral da esquerda, a área da encadernação, a lateral direita, a gente chama de medianis. Então, um detalhe aqui é você observar que as margens de uma página são chamadas de medianis. No botão orientação, o cuidado é com a orientação retrato e paisagem. Orientação retrato é a página na posição vertical. E a orientação paisagem é a nossa página na posição horizontal. Então, se eu quero girar uma página, eu vou conseguir isso com o botão orientação. Ele pertence ao grupo configurar página que está na guia layout da página, tá ok? Então, um botão bom de prova é esse chamado de orientação, tá certo? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Tamanho da página. O tamanho da página é pouco cobrado em prova. Se a banca fizer uma questão relacionada a ele, vai colocar a figura, pessoal, essa figurinha. Ó. Então, não tem segredo aí, não tem o que a banca poderia colocar, tá? Vamos lá. Nesse grupo, as colunas, né, assim como o comando quebra de página, também são importantes. Deixa eu só ajustar aqui essa coluna rapidinho. Só ajustar ela aqui, que ela está... Só um minutinho, pessoal. Eu acho que ela saiu aqui. Espera aí. Só um minuto. Aqui. Ok. Voltando. Então, aqui na coluna, só para você observar, nós temos algumas colunas predefinidas. 1, 2, 3, esquerda, direita, né? E mais opções. Veja que o número maior que ele me dá é 3 predefinida. Mas eu posso escolher um número maior de colunas, tá? Então, dentro do Microsoft Word, eu posso colocar mais do que 3 colunas. Mas as predefinidas são ao todo 5, tá? Então, aqui também a banca costuma colocar a imagem desses botãozinhos aqui para você. Qual que representa a coluna esquerda, coluna direita, né? Mas uma pergunta fácil de você responder. Agora, se o limite máximo é apenas 3, não. Perceba que eu tenho o botão mais, então eu posso inserir mais do que 3 colunas, tá? Muito bem. Quebras, o comando quebras, pessoal, quero que você esteja atento aqui a esse comando chamado quebras. Ele aparece bastante aí nas provas. Nós temos dentro dele 2 recursos, quebra de página e quebra de seção. Vamos olhar cada um. Dentro de quebras, nós vamos encontrar, primeiro, ó, quebra de página, tá? Quebra de página. Dentro da quebra de página, acompanha comigo aqui, ó, nós temos página, coluna e disposição do texto, tá? Pessoal, olha só, aqui está a página, ó, quebra de página. Perceba que esse comando, nós já vimos ele lá na guia inserir. Foi o primeiro grupo chamado página. Então, se você voltar aí, você vai perceber que lá na guia inserir, o primeiro recurso
que nós vimos foi o grupo página, e no grupo página estava escrito lá quebra de página. Notem que aqui está repetido, ó. Então, esse comando, quero lhe dizer que é o mesmo que está na guia inserir no grupo página. Esse comando aqui, ó. Tá? Inclusive, o atalho é o mesmo. O atalho é o Ctrl mais a tecla Enter. Ctrl mais Enter. Ctrl mais Enter faz o quê? Uma quebra de página. Tá certo? Quebra de coluna. Se você estiver digitando um texto e ele está dividido em coluna, se você deseja colocar o cursor na posição da coluna direita, eu posso utilizar a quebra de coluna. Então, aqui dentro nós encontramos a quebra de página, quebra de coluna e a disposição do texto. Pessoal, em quebras de página, nós temos 3 comandos. Quebra de página, quebra de coluna e disposição do texto. Ok? Muito bem. Então, esse recurso, ele é bastante cobrado aí nas provas, tá? Olha quem é que nós estamos vendo. O comando quebras. Então, dentro de quebras, nós temos a quebra de página, que dentro dela você vai ter página, coluna e disposição, tá certo? Agora eu vou lhe mostrar segunda opção, que também está em quebra. A primeira é quebra de página. A segunda é a quebra de seção. Então, vamos voltar aqui. Vou apagar aqui. Pessoal, dentro de quebras, nós temos a quebra de página e a quebra de seção. Perfeito? Só que a quebra de seção, ela tem os subitens dela, que é a próxima página, contínua, par e a ímpar. Então, voltando. Quantas são as quebras de página? São 3. Vamos lembrar. Coluna, a página e a disposição do texto. Quantas são as quebras de seção? Quebra de seção, ó. São quantas? Quebra de próxima página, contínua, par e a ímpar. Então, pessoal, no botão quebras, nós vamos encontrar sempre essas 2 opções. Quebra de página, quebra de seção, tá? Quebra de página, 3 comandos lá dentro e quebra de seção, 4 comandos, tá? Só para lembrar você, quebra de página, nós vamos encontrar página, coluna e disposição. Quebra de seção, próxima página, contínua, par e ímpar, ok? Agora, você pode perguntar, mas Delcio, como que a banca poderia fazer uma questão envolvendo esses recursos aí, do comando quebra? Ó, ela poderia perguntar assim, qual das alternativas possui um recurso do comando quebra de página e outro de quebra de seção? Aí ela está te forçando a lembrar que de página, vou voltar aqui, ó, quebra de página, nós temos, ó, página, coluna e disposição. Então, novamente, quebra de página, nós temos página, coluna e disposição. Quebra de seção, nós temos, ó, próxima página, contínua, par e ímpar. Perfeito? Então, uma questão considerada de um nível difícil, pessoal, a banca poderia perguntar a você quais os comandos encontrados dentro de quebra. Aqui nós temos quebra de página, quebra de seção. Só que dentro de quebra de página tem 3 comandos. E dentro de quebra de seção tem 4. Ok? Então não confunda aí. Beleza? Um detalhe, uma observação. Pessoal, lembra que eu falei para vocês sobre fazer 2 cabeçalhos, 2 rodapés no mesmo documento? O comando que você vai usar é esse aqui, ó. Quebra de seção para a próxima página, tá? Então, quando a banca disser que o usuário quer fazer 2 cabeçalhos diferentes, 2 rodapés diferentes, quebra de seção, só que para a próxima página. É assim que a gente consegue fazer 2 cabeçalhos diferentes, 2 rodapés diferentes no mesmo documento, tá ok? Então, muito cuidado com esses recursos aí. Seguindo aqui, ainda no grupo configurar página, né, o botão hifenização. O hífen, pessoal, é aquele recurso que permite que uma palavra seja quebrada
quando ela encostar na margem direita do nosso documento. Por exemplo, eu vou escrever a palavra informática. Perceba que a palavra informática, ela não cabe nesta página, perfeito? Ela não cabe aqui. Então, no caderno, a gente coloca um tracinho e começa o restante aqui na outra linha. O Microsoft Word, ele permite que, se você deixar esse comando nenhum marcado, a palavra não seja quebrada. Ela passa toda inteira para a próxima linha. Agora, você pode colocar automática. Aí ele vai gerar a quebra. Ó. Ele vai quebrar a palavra e colocar o tracinho que a gente chama de hífen. Tá? Então, o comando hifenização, ele possui 3 recursos. Nenhum, automático ou manual. Tá? Então, nós temos nenhum, automático ou manual. A ideia da banca é perguntar para você quais são os comandos que estão aqui dentro. Ó. Então, nós temos que lembrar desses 3 nomezinhos aqui. Ó, tá? Que hífen, nós temos o nenhum, o automático e o manual. Ok? Então, essa é a ideia, lembrar desses recursos aí. Tá? Muito bem. Seguindo o próximo grupo aqui, o plano de fundo, ele não é muito cobrado nas provas, pessoal. Eu vi poucas questões sobre esse comando da guia layout da página chamado plano de fundo. Mas se a banca fizer uma questão sobre ele, ela vai focar na marca d'água. Tá? O que é a marca d'água? A marca d'água é um comando que permite que um texto ou uma imagem ela fique por trás de outro semi-transparente. Então, você quer colocar uma imagem atrás de um texto transparente, eu vou usar o recurso chamado marca d'água. Só tem um detalhe, pessoal. A marca d'água, ela vai se repetir em todas as páginas do teu documento, independente da quebra de seção. Então, é essa observação que eu gostaria que você tomasse cuidado. A marca d'água, ela vai se repetir em todas as páginas do teu documento, independente da quebra de seção. Então, diferente do cabeçalho. Se você fizer uma quebra de seção, o cabeçalho ele não se repete. Tá? Já a marca d'água ela vai se repetir. Ok? Então, cuidado com ela. Grupo parágrafo. Aqui também eu quero chamar a sua atenção, porque esse grupo parágrafo, ele está na guia layout da página. Nós estamos falando da guia layout da página. Pessoal, esse mesmo grupo, tá, parágrafo, está repetido lá na primeira guia chamada de página inicial. Então, se você voltar lá na guia página inicial que a gente viu em aulas passadas, você vai perceber que esse grupo também está lá. E é aqui que nós podemos usar o recurso de recuar o parágrafo. Então, posso colocar um recuo à esquerda, à direita do meu parágrafo. Eu posso colocar um recuo antes do parágrafo, um espaçamento antes do meu parágrafo, ou colocar um espaçamento após o meu parágrafo. Então, quando a gente fala de recuo, né, recuar aqui é empurrar o teu parágrafo para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, você consegue empurrar o teu parágrafo para a direita ou para a sua esquerda. Beleza? Aqui a Brenda está falando da quebra de seção. Próxima página, contínua, par e ímpar. Só respondendo aqui para Brenda, né? Brenda, o detalhe aí é você lembrar quem pertence à quebra de página e quais os comandos que pertencem à quebra de seção, tá? Então, lembrando que a quebra de página são 3, nós temos páginas, coluna e disposição, e a quebra de seção nós temos 4. Próxima página, contínua, par e ímpar. Porque a banca ela vai perguntar quais os comandos que estão lá. E aí você precisa lembrar, tá ok? A Renata está perguntando, professor, o senhor disponibiliza esses slides? Sim, no final da aula de hoje eu vou colocar o link para você baixar, tá ok? Não se preocupe. Então vamos lá. Continuando aqui. Pessoal, então, olha o que eu gostaria que você focasse, tá? Guia layout da página. Qual é o grupo que você vai focar? Grupo configurar a página. De novo, guia layout da página. Qual é o grupo que você vai focar? Grupo configurar a página, ok?
Vamos falar da guia referência. O que a gente tem aqui para questões de prova? Pessoal, referenciar, né? Nessa guia, nós vamos encontrar os comandos como índice, notas de rodapés e legenda. Esses três recursos aí, você também deve tomar cuidado. O índice, né? A nota de rodapé e a legenda. Aqui na guia referência, o primeiro elemento, o primeiro grupo que nós vamos encontrar é o grupo sumário. Segundo, nota de rodapé. Citações não é interessante para a questão de prova, mas legenda sim. Então, eu quero que você tome cuidado com esses três. Ó. Sumário, nota de rodapé e a legenda. Esses três grupos aí, volta e meia, eles estão aí nas questões de prova. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha para esses grupos. Grupo sumário. Pessoal, sumário é sinônimo de índice. Eu quero criar um índice, eu quero criar um sumário, tá? Eu vou na guia referência, tá? Eu quero criar um sumário, guia referência. Quero criar um índice, guia referência, ok? Muito bem. No caso aqui do sumário, pessoal, nós podemos adicionar um sumário manual ou automático. Quando você cria um sumário, é importante formatar sempre os títulos e subtítulos com o efeito chamado estilos. Tá? Então, eu preciso aplicar estilos para poder criar o meu sumário. Perfeito? Não sei se eu consigo aqui, mas vou tentar mostrar para vocês aqui de forma bem rápida no Microsoft Word. Vou escrever aqui um texto rapidão aqui no meu computador. Aqui do ladinho, eu vou colocar aqui na tela para vocês enxergarem. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha, coloquei aqui na tela. Eu vou escrever uma palavrinha aqui, sei lá, qualquer palavra, tá? Só para a gente exemplificar. Vou colocar aqui a palavra introdução, tá? E abaixo vou colocar a palavra objetivo. Opa. Objetivo. Pronto. Duas palavrinhas aqui. Pessoal, quero criar um sumário. Normalmente o usuário faz manual. Manual é quando você digita aquele pontilhado, né, essa coisa meio que demorada aqui, e coloca o número da página. Né? O usuário faz isso. Ó. Então aí é um sumário que a gente chama de manual. Sumário muito demorado. O ideal é que você faça ele de forma automática. Né? Então vou selecionar aqui a palavra, Assunção, por exemplo, e vou aplicar nessa palavrinha, que o slide está cortando aqui, mas vou tentar mostrar, vou ampliar para vocês. Aqui, ó, vou aplicar isso aqui, ó, estilos, tá? Então, para eu poder criar o meu sumário, eu vou aplicar esse efeito, estilos. Pode ser qualquer estilo, de preferência esses que têm o nome título, tá? Então, vou aplicar aqui o título 1, lá na minha palavrinha, já está na palavra introdução, eu vou copiar esse mesmo efeito e vou aplicar na segunda palavra. Pronto. Agora, essas palavras, eu vou colocá-las uma em cada página e vou diminuir o zoom para que vocês consigam enxergar. Tá? Não sei se vai dar aí para vocês enxergarem. Pessoal, percebam que eu tenho aqui, né, 3 páginas. Ó, página 1, página 2, página 3. A palavra introdução e a palavra objetivo eu coloquei na página 2 e a página 3. Tá? Na página 1 eu não tenho nada aqui. Ó. Agora eu vou ampliar o zoom para você enxergar o meu sumário. Ampliei novamente. E agora eu vou aplicar o efeito lá do sumário. Vou lá na guia referências. Deixa eu puxar aqui mais para cá. Vou aqui na guia referências. Ó. Dá um zoom aqui na guia referência. E vou escolher o meu sumário aqui. Ó. Sumário. Então, vamos lá. Opa. Cadê meu mouse? Vou aplicar aqui meu sumário. Olha, está aqui o meu sumário. Quando eu clico, ó, ele já está pronto. Perceba que apareceu aqui a introdução e o objetivo já tem o pontilhadozinho. Ó. Eu não preciso estar colocando esse pontilhado. Tá? Se nós olharmos aqui do outro lado, você vai perceber que já está o número da página também. Ó. Então, ele colocou o pontilhadozinho aqui, ó, e ele já colocou o nome, a palavra. A palavra introdução está na página 2 e a palavra objetivo está na página 3. Tá? Então, é assim que eu crio o meu sumário. Portanto, quando a banca falar da guia referência,
e do grupo sumário, lembrando que a gente pode criar sumários manuais e automáticos. Para você fazer um sumário automático, você tem que aplicar o efeito chamado de estilos. Estilos, tá? Então, lembra da palavra estilos, tá? Nota de rodapé. Pessoal, aqui eu vou pedir que você tenha cuidado com esse comando nota de rodapé. Nota de rodapé, não vá confundir com rodapé. Vou lembrar vocês, ó. O rodapé, ele está na guia inserir, tá? Nota de rodapé está na guia referências. Então, e pertence a guias diferentes. Outro detalhe, o rodapé, ele vai se repetir em todo o teu documento até encontrar uma quebra de seção. Já a nota de rodapé, ela não se repete em todo o documento. Ela é colocada apenas numa página, para referenciar algo que esteja dentro daquela página. Então, coloquei um exemplozinho aqui para você enxergar, vamos ver se dá para a gente ver. Ó, eu tenho um texto aqui, e eu quero fazer uma citação sobre esse texto. Tá? Eu vou fazer essa citação aqui, ó, na minha nota de rodapé. Então, essa nota de rodapé, ela vai estar referenciando algo que está aqui, ó, nesse meu texto. Perceba que ela não vai se repetir em todas as páginas do documento. Ela é uma referência a algo que está aqui, ó, nesse texto. Então, nota de rodapé não é igual ao rodapé. Beleza? Então, muito cuidado aí. Tá? Pessoal, sobre a nota de rodapé, quero que você tome cuidado com este atalho aqui, ó. Ele é muito cobrado nas questões de prova. Alt, Ctrl mais o F corresponde ao qual comando? Nota de rodapé. Tá ok? Então, a banca vai perguntar assim, o usuário está utilizando o Microsoft Word na versão 2016 e pretende inserir uma nota de rodapé. Qual o atalho de teclado que ele pode usar? Alt, Ctrl e F. Então, Alt, Ctrl e F, insere uma nota de rodapé. Beleza? Então, pessoal, fique atento aí que os atalhos Microsoft Word, infelizmente, cai bastante a localização de comandos, função do comando e o atalho. Tá? Então, tem que tentar guardar esses atalhos aí. Perfeito? Na referência, nós também podemos inserir a legenda. Legenda é uma citação que você faz abaixo, na lateral superior ou inferior de uma imagem. Tá? Muitos usuários, na época que estão fazendo a monografia, não conseguem inserir a legenda automática, em série manual. Né? Então, uma legenda, pessoal, existe o comando aqui, ó, para você inserir uma legenda numa imagem que esteja selecionada. Mas veja bem, a imagem ela não apenas precisa estar no teu documento, ela deve estar selecionada. E você pode ir na guia referência e escolher o grupo legenda e clicar sobre esse botãozinho. A imagem, ele vai soltar uma janelinha, basicamente como essa, onde você vai colocar o teu texto. O texto que vai servir como referência daquela imagem. Após você fazer as devidas confirmações, formatações aqui, e confirmar em OK, a legenda da imagem aparece aqui embaixo. Tá? Então, a imagem tem que estar devidamente selecionada. E você vai ter aqui uma legenda. Então, Microsoft Word permite inserir legenda numa imagem devidamente selecionada? Sim, só que a banca não vai fazer a pergunta dessa forma. Ela vai querer que você saiba a guia. Qual a guia do Microsoft Word que possui o recurso legenda? Tá? Aí nós temos que lembrar guia referência. Beleza? Então, cuidado aí. Correspondência, pessoal. Nessa guia só tem um comando que nos interessa, que é o grupo chamado de mala direta. Então, vamos olhar para o grupo mala direta. Esse aqui, ó. Grupo mala direta. No grupo mala direta, qual o comando que nos interessa? Tem vários. Tem envelope, tem etiqueta, tem cartas, tem vários comandos. Mas só tem um que nos interessa aí, que é o comando mala direta. Pessoal, a mala direta cai em prova
Não, ela não cai, ela despenca, tá? O que que você precisa saber da mala direta? O que é uma mala direta, tá? Então, mala direta, você vai lembrar desta palavra, ó. Mala direta é uma carta modelo, tá? É uma carta padrão, é uma carta modelo, é uma carta exemplo. Ela vai servir como base para que você envie a várias pessoas diferentes e troque apenas o endereço de cada destinatário diferente, tá? Então, coloquei um exemplo aqui de uma mala direta. Veja, tem uma carta, a carta é essa, e aqui eu vou trocar apenas o quê? O nome do destinatário, os dados pessoais do destinatário. Então, tem o nome, o endereço, né? Tudinho, o CEP, tudinho aqui bem cadastrado, e eu vou trocando só esses dados pessoais. A carta é a mesma. Então, a mala direta é uma carta modelo que é enviada a várias pessoas diferentes. Você só vai trocar o endereço de cada destinatário. Tá ok? Então, nós vamos lembrar o que aqui? Da palavra carta modelo. Tá? Aí você pergunta, mas Deus, como é que isso cai na prova? Tá? Antes aqui, a Gabriela Gabriele, né? Está fazendo uma pergunta aqui. Qual a diferença entre a nota de rodapé e o rodapé? Beleza, deixa eu só responder a pergunta dela. Ó, a nota de rodapé, primeiro que ela não se repete em todas as páginas. Já é uma diferença. O rodapé se repete em todas as páginas, até encontrar quebra de seção, tá? O rodapé se repete em todas as páginas. Nota de rodapé, não. Segundo, é que a nota de rodapé, ela fica junto com o teu documento. Ela não fica na parte inferior, onde você coloca o rodapé. Ela fica dentro do teu documento. Ela é uma citação, tá? Ela é uma referência. Então, a nota de rodapé não se repete em todo o teu documento. Quem se repete em todo o teu documento é o rodapé. Então, essa é a grande diferença entre a nota de rodapé e o rodapé. Ok? Então, cuidado aí. Muito bem. O Luiz está perguntando, nota de rodapé referencia algo no texto. Isso. E não se repete em todo o documento. É esse mesmo o objetivo da nota de rodapé. O rodapé, ele se repete em todo o documento, tá ok? Até encontrar a quebra de seção. Então, voltando aqui para a mala direta, pessoal. Primeiro, ó, vamos lembrar que a mala direta ela é uma carta modelo, tá? Uma carta exemplo que vai servir para você enviar para várias pessoas diferentes, trocando apenas o endereço do destinatário, tá certo? Muito bem. A Josi, né, está dizendo... Não entendi a pergunta da Josi. A do e-mail, né? Ah, tá. Ela está colocando o link dos slides. Entendi, entendi. A Josi, é Josi, né? Josi colocou aí o link, pessoal. Esse link, ele baixa todos esses slides aqui, tá? Mas eu vou fazer atualizações. Vou colocar eles atualizados ainda. Hoje ou amanhã eu vou estar colocando para vocês, tá? Então, não baixe ainda não esse link aí, esses slides que eu vou atualizar eles para vocês, tá? Continuando aqui. Pessoal, então na guia, correspondência, qual é o comando que nos interessa? Mala direta, tá? Então não esqueça dele. Revisão. O que a gente tem na guia revisão? O que é importante para você lembrar na prova, acertar uma questão de prova? A guia revisão, ela serve para revisar, corrigir e alterar um documento. Então, o que eu vou lembrar aqui? Ó? Eu vou corrigir, alterar, modificar. Se a banca falar, qual a guia que permite você corrigir, alterar, modificar um documento? Está falando da guia revisão. Tá? Quais os comandos importantes nessa guia? Primeiro, pessoal, primeiro comando importante é o ortografia e gramática. E vou logo te dizer, nesse comando aí, você vai guardar o atalho dele. Qual é o atalho do comando ortografia e gramática? F7. Pessoal, guarde no seu coração esse F7, que ele não cai na prova não, ele despenca, tá? Então, F7 é o comando que corresponde à ortografia e gramática. Ele vai abrir a janela que permite você fazer as modificações, né? Aí ele sugere palavra, ele vai sugerir a palavra correta. Se tiver uma palavra errada no teu documento, ele vai sugerir nessa janelinha aqui
a palavra certa que ele encontrou, que tem no dicionário dele, ou aquela palavra mais próxima do que tem no dicionário. Aí ele sugere que você altere uma por uma, ou que você altere todas de uma vez, se tiver mais de uma palavra errada. Perfeito? Então, ortografia e gramática, o que nós vamos lembrar aqui? Que é o comando que utiliza a tecla F7 como a tecla de atalho. Então, F7 corresponde ao ortografia e gramática, tá? Bom de prova. Beleza. Dicionário, ele tem o dicionário e o comando contar palavras. Pessoal, contar palavras também é um comando importante. Ele conta palavras, conta páginas, conta caracteres com espaço, sem espaço, perfeito? É um comando que permite você saber mais detalhes do teu parágrafo selecionado ou do teu documento inteiro. Então, ele vai contar a quantidade de palavras, quantidade de páginas, quantidade de caracteres com espaço, sem espaço. Mas é importante que você lembre também aqui dessa figurinha. Ó. Ela tem aparecido em prova. E a banca pergunta qual é o comando que permite contar as palavras, contar os caracteres de um texto. Então, o comando contar palavras. Tá? Também está no mesmo grupo, aí o grupo revisão. Tá? Então, comando importante. Fique atento. Comentário. Pessoal, vou voltar aí. Vou voltar. Lembra que nós falamos da guia inserir. A guia inserir tinha o comando comentários. E eu falei para você que ele está em outra guia também, na guia revisão. Então, fique atento. Comentário aparece em duas guias diferentes. Guia revisão e na guia inserir. Ok? Muito bem. Controle de alteração. Ó, muitos candidatos estão errando essa questão falando do controle de alteração. Tá? Controle de alteração é o comando que permite que outras pessoas possam revisar teu trabalho, outras pessoas possam alterar o teu documento, tá ok? Esse documento alterado, modificado, ele vai ser controlado por você, que é o autor do documento, tá? Agora, pessoal, tem um detalhezinho aqui que as bancas adoram colocar na prova e que pega muitos candidatos. Qual é o detalhe? Olha para cá. O detalhe é quando você ativar o controle de alteração, as alterações feitas no documento, elas aparecem em formatações diferentes. E é aí onde a banca vai focar. Primeiro, ó, quando o texto estiver com a cor vermelha e com esse risco no meio, ele significa que alguém habilitou o controle de alteração. Tá? Só que o que significa esse risco no meio aí? Significa que a palavra ela foi apagada, ela foi deletada, excluída. Ok? Então, de novo, pessoal, se você habilitar o controle de alteração e encontrar uma palavra com risco no meio, o que significa para a prova? Que ela foi deletada, que ela foi excluída, que ela foi apagada. Ok? Mais um aqui embaixo, ó. Se a palavra estiver vermelha e sublinhada, aí, pessoal, ela foi alterada. É aquilo que você digitou, acrescentou, alterou, tá? Então, isso aqui, ó, foi o que foi adicionado. Então, eu coloquei, eu alterei, eu adicionei esse texto aqui, ó. Então, quando eu habilitei o controle de alteração e eu acrescento algo no meu texto, no meu documento, ele coloca em vermelho e sublinhado. Quando eu retiro, quando eu removo, quando eu deleto, ele coloca vermelho e taxado. Taxado é essa linha no meio, tá? Então, a banca vai focar nisso. Beleza? Então, fique atento aí. Controle de alteração, pessoal, é um comando bom de prova, tá? É possível, pelo o controle de alteração, você ver o resumo daquilo que a pessoa alterou. Então, ele mostra um resumo aqui, ó, das alterações feitas no documento. Então, voltando aqui, ó, eu alterei, eu apaguei essa palavra, essas palavras aqui, eu apaguei essa palavra, ó, e adicionei essas duas aqui, ó. No meu resumo, eu consigo enxergar, ó, essas palavras foram apagadas, essa aqui também foi apagada. Perceba que ele coloca aqui a palavra, ó, excluído, ó, excluído, tá? E aqui ele coloca a palavra, ó, inserido. Olha, isso aqui foi inserido.
Então, eu tenho o meu resumo, perfeito? Eu posso ver o resumo daquilo que foi alterado, adicionado ou excluído, beleza? Então, fique atento aí. Comparar, pessoal, o comando comparar, ele serve para que você saiba se dois documentos, dois ou mais, né, documentos são iguais. Se eu tenho dois documentos, eu quero saber se esses dois documentos são idênticos, não tem nenhuma diferença entre eles, eu posso fazer isso através do comando comparar, tá? Então, comparar, comando que serve para você saber se dois documentos são idênticos, são iguais. Perfeito? Então, cuidado aí. Restringir a edição. Pessoal, há casos que você vai precisar enviar um documento para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, mas não quer que ela altere o teu documento, modifique, apenas que essa pessoa possa ler o teu documento. Aí, você pode restringir a edição, bem como a formatação também. Então, o comando proteger, dentro dele, nós conseguimos proteger a formatação, nós podemos restringir a edição. Quando você aplica a restrição de formatação, significa que a pessoa não pode aplicar efeitos como negrito, tipo da letra, tamanhos e outras coisas mais, tá? Quando ela aplica a restrição de edição, a pessoa fica impossibilitada de alterar, a digitar algo no teu documento. Então, o documento ele fica somente para a leitura. É uma forma de manter a integridade do documento. Você quer manter um documento íntegro, eu posso utilizar aí a restrição de edição. Pessoal, isso aqui vai exigir de você uma senha, que você use uma senha. Caso você coloque essa senha e esqueça dela, não tem como alterar o documento mais, somente mediante o uso da senha, tá? Então, é bom você guardar a senha no local onde não você possa ter acesso, não esquecer, porque esqueceu a senha, o documento não pode mais ser formatado ou alterado, somente com o uso da senha, tá? Então, ele vai exigir uma senha de você. Muito bem. A guia revisão, portanto, os comandos importantes são ortografia, não esquecer sempre daquele atalho F7, tá? Lembrar do comando lá, controle de alterações, cai bastante nas provas, na guia revisão, tá? Lembrar que na guia revisão também a gente vai encontrar o comentário, é o mesmo que estava lá na guia inserir, tá? Então, fique atento a esses recursos aí. A nossa última guia, pessoal, para a gente fazer as questões da apostila, tá? Vamos falar da guia exibição, tá? Vou falar dessa guia agora. Pessoal, qual é a dica aqui? Só tomar um pouquinho de água aqui, pessoal, para molhar a garganta. Olha só. Na guia revisão, eu quero que você lembre na prova das palavras alterar, modificar, né? A própria palavra revisar, a palavra alteração, modificação, indicam você para a guia revisão, tá certo? Correção, né? A guia exibição, como é que nós vamos saber que a banca está falando de um comando que pertence a essa guia? Porque ela vai dar a ideia de ver. Então, você vai lembrar da palavra ver, visualizar, tá? A palavra zoom, aqui quando ele falar da ideia de visualização, tá? Visualizar algo, né? Eu tenho a guia exibir. Então, olha o nome, é exibir, mas na prova não vai estar exibir, vai estar outras palavras que a banca usa sinônimo. Então, ele vai colocar visualizar, né? Visualização, em vez da palavra exibição. Então, aqui é ver, visualizar, que você vai usar como dica, ok? Se a banca disser, o usuário precisa visualizar um documento, guia exibição. Então, a guia exibição é a guia que permite você visualizar, tá? Nela, quais são os comandos importantes aqui, ó? Os comandos dessa guia, os mais importantes, são chamados de modo de exibição. São os que mais caem em questão de prova, tá? São chamados modos de exibição. Então, vamos dar uma olhadinha para eles. O grupo modo de exibição contém
algumas ferramentas importantes. E uma delas aí cai mais na prova. Vamos olhar para ela. Primeiro, o primeiro modo de exibição é o modo chamado de leitura. Pessoal, este aqui, ó, modo leitura. O que ele permite? Permite ocultar as ferramentas, deixar a tua tela assim, ó, somente vazia. Ele oculta todas as ferramentas do Microsoft Word. Vai permitir que você tenha uma melhor visualização para ler o teu documento. Então, ele tira as ferramentas da tela, ele oculta. Tá? Então, nós vamos lembrar, modo de exibição de leitura oculta as ferramentas. Tá? Segundo, o segundo é o modo chamado de layout da página. Layout de impressão da página, confundi a guia. Layout de impressão. Pessoal, o botão layout de impressão, ele vai permitir que você possa ver o teu documento como ele vai ser impresso. Então, do jeito que é possível visualizar na tela, é a mesma forma que ele sai no papel. Tá ok? Então, se eu quero visualizar um documento do jeito que ele vai sair na minha impressora, eu vou escolher o modo de layout de impressão. Tá ok? Também é bom de prova. Agora, o nosso layout da web mostra o documento do Microsoft Word como uma página da internet. Pouco cobrado em prova, tá? Mas a ideia é você lembrar da palavra internet. Modo de web mostra o documento como se fosse uma página da internet. Então, não tem mistério. Agora, o layout de impressão, que é o nosso próximo recurso, layout de impressão, ou conhecido como, vou voltar nele aqui, o layout de impressão, pessoal, é ele que permite que o documento, você consiga visualizar todas as margens. Tá? Então, se a banca disser para você, o usuário precisa visualizar as laterais de uma página, o modo layout de impressão. Tá? Quero visualizar meu documento por tópicos. Aí eu tenho estrutura de tópicos. Estrutura de tópicos aqui, eu vou pedir que você tome um cuidado. Nesse modo de exibição, chamado estrutura de tópicos, as bancas têm trocado a palavra tópicos pela palavra documento. Então, olha só, não existe o modo de exibição chamado de estrutura do documento. O nome é estrutura de tópicos, tá? Então, lá na prova, ele vai colocar a palavra estrutura do documento. Não é estrutura do documento, é estrutura de tópicos, tá? Permite que você visualize o documento por títulos e subtítulos, tá? Então, cuidado com ele também. Rascunho, esse é um dos que quase nunca vem na prova, ele mostra o ponto de inserção na base do nosso texto, né? Então, rascunho é um modo que a gente não precisa se preocupar tanto. Pessoal, desse grupo, modo de exibição, vou voltar aqui no slide onde está só o grupo, é importante que você guarde o layout de impressão e a estrutura de tópicos, porque as bancas trocam a palavra tópico pela palavra documento. Tá? E aqui no layout de impressão, eles perguntam qual é o melhor modo para você imprimir um documento. Layout de impressão. Tá? Então, cuidado aí. Esse grupo é um grupo bom de cair nas questões de prova. Próximo grupo da guia exibição é o zoom. O que a gente tem aqui? Nesse grupo, o zoom mínimo que nós podemos colocar no documento é 10%. E o máximo que você consegue colocar é 500%. Tá ok? Então, pessoal, eu posso colocar o menor zoom numa página 10% e o maior é 500%. Tá ok? Agora, cuidado, porque se você clicar neste botão aqui, ó, tá? Você vai encontrar dentro dele dois recursos que levam quase o mesmo nome. Um já está visível aqui, ó, tá? O outro é largura do texto, tá? Então, olha só como as palavras são bem parecidas. Largura da página e largura do texto, tá?
Vou apagar aqui agora. Olha, vou mostrar para você aqui a imagem, a diferença entre eles. Tá? Vamos ver a diferença. Ó, a largura da página, ele vai mostrar as laterais esquerda, tá? E a lateral direita da página, ó. Minha página finaliza aqui. Então, isso aqui é a minha página, ó. Perfeito? A largura da página. Eu estou vendo o final da margem esquerda e da margem direita. Fica visível para o usuário. Perfeito? Então, isso aqui é a largura da página. Agora, olha a largura do texto. Eu pergunto a você, eu consigo ver o final da página, pessoal, aqui na lateral esquerda? Não, porque agora ele está mostrando, ele está visualizando o texto, ó, a largura do texto. Então, notem aqui que eu consigo ver, ó, a largura do texto aqui, ó, do texto apenas. Mas eu não vejo o final da minha página aqui, ó, tá? Então, vou voltar no comando de novo. Ó, nós temos largura da página e a largura do texto. Tome muito cuidado, porque a banca, ela tira print das telas do Word e coloca na prova, tá? E aí você tem que lembrar, quando aparecer aqui, ó, as margens, vou tirar aqui o risco do pincel, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas tem uma parte cinza aqui, ó, dizendo que o final da minha página é esse aqui, ó, tá? Então, eu consigo ver o final da página, largura da página. Quando eu não consigo ver, largura do texto, tá ok? Então, dois comandos muito parecidos, ótimos de você errar uma questão na prova, tá? Então, não erre isso aí, tá? Largura do texto com largura da página. No grupo janelas da guia exibição, tem apenas um comando que nos importa aqui, que é este. Dividir. Pessoal, o comando dividir é usado para que você visualize duas partes diferentes do teu documento quando elas estiverem distantes. Por exemplo, você tem um documento com 3 páginas. E eu quero ver o que está na página 1 e também o que está na página 3. Visualizar, ver, visualizar ao mesmo tempo o que está na página 1 e na página 3 é meio complicado, né? Então, para você facilitar essa visualização, eu posso usar o comando dividir. Então, o comando dividir, ele vai permitir que vocês visualizem duas partes distantes no mesmo documento. Exemplo, eu tenho um texto aqui na parte superior e outro aqui na parte inferior. Se você olhar no nosso documento, bem aqui embaixo, ele está mostrando que esse documento tem 5 páginas. Então, ó, eu posso ver o que está na página 5 e o que está na página 1 ao mesmo tempo. O comando dividir, ele divide ao meio. Ó. Então, eu posso rolar essa primeira parte sem mexer nessa. Ou bem, como posso também rolar essa segunda parte para cima ou para baixo, sem mexer na primeira. Então, você consegue ver, visualizar duas partes diferentes do mesmo documento simultaneamente. Então, se a banca perguntar qual é a guia que possui o recurso que é possível visualizar duas partes diferentes do mesmo documento, ele está falando da guia exibição e do comando dividir. Tá ok? Então, fique atento aí. Muito bem, muito bem. Pessoal, na guia exibição, o nosso próximo comando e o último desta guia é o macro, tá? Comando macro, para que serve a macro? A macro no Microsoft Word é uma ferramenta que permite ao usuário automatizar uma tarefa que seja repetitiva. Por exemplo, lembra que nós falamos da guia correspondência, que permite a você criar uma mala direta, que é uma carta que vai ser enviada para múltiplos usuários, só trocando o endereço de destino. Então, o que eu posso fazer? Se é uma carta
que eu vou ter que enviar para várias pessoas, eu vou ter que fazer a mesma coisa várias vezes, ou seja, uma tarefa repetitiva. Para evitar que essa tarefa ela se torne repetitiva, eu posso programar uma macro. Agora, pessoal, as macros, elas precisam ser programadas. Então, vai exigir de você que você entenda um pouquinho de programação, mas não precisa um conhecimento muito profundo em programação, tá? Basta um conhecimento básico de programação, você consegue fazer uma macro, tá? Mas não é importante você lembrar disso na prova. O importante aqui é lembrar para que serve uma macro. Aí eu tenho que lembrar que ela é uma ferramenta usada para automatizar uma tarefa repetitiva. Aquelas tarefas que você faz todo dia, a mesma coisa, eu posso programar uma macro. Então, veja bem, vou dar um exemplo. Imagina que eu sou um funcionário da Sensa e todo fim de semana eu preciso mandar um relatório dos pacientes que foram atendidos na minha unidade. Todo fim de semana eu tenho que fazer isso. Então, é uma tarefa que eu vou ter que repetir toda semana. Para não ter que ficar repetindo isso, eu posso criar uma única vez esse relatório. E aí eu programo a minha macro e ele pode ficar automático. Tá? Então, eu vou lembrar da palavra automático. Macro são ferramentas usadas para automatizar uma tarefa repetitiva. Ok? Muito bem. Pessoal, essas são as ferramentas que a gente considera mais importante aí para as provas de concurso, tá? Incluindo aí você que está se preparando para o concurso da banca IBFC. Microsoft Word é um programa, infelizmente, muito cobrado nas provas, tá? Nós tivemos esse programa no ano de 2012 na prova da Sensa e agora no concurso do EBSER, feito pela banca IBFC, também apareceu questões lá sobre Microsoft Word. Microsoft Word é um programa muito bom de cair em questões de prova, tá? E a maioria das pessoas ainda erram questões. Você que vai se preparar para a Sensa não pode errar essas questões. Então tem que treinar essas ferramentas, beleza? E aqui é mais a parte prática, pessoal. É a questão de tecla de atalho, localizar um comando, saber a função dele, qual o atalho dele, qual a guia que ele está. É isso que vai cair em prova, tá? Agora, para a gente ir para as questões, eu vou mostrar dois tópicos. A seleção do texto, tá? A seleção do texto, essa aqui eu até peço aí que você, se puder tirar um print aqui depois da tela, não tem problema. Porque eu não coloquei na apostila de vocês. Isso aí eu confesso que eu não coloquei, tá? Mas eu vou colocar o link para vocês baixarem todos os slides. Pessoal, a seleção nós podemos fazer ela de duas formas. Ela pode ser feita no corpo do texto. Então, primeiro vamos analisar a seleção no corpo. O que seria o corpo do texto? Ó, a página, ela tem as margens, que são as laterais, que a gente chama de medianis, tá? Medianis. O corpo é onde você digita o documento, tá? Onde você vai trabalhar. Nesse corpo, aqui em cima, ó, que fica piscando aquele pontinho de inserção, caso você efetue um único clique, ó, ele não vai realizar seleção. Não seleciona, tá? Agora, se nesse corpo do texto você efetuar um duplo clique, aí, pessoal, eu tenho a seleção da palavra. Perfeito? Então, pergunta de prova. O usuário efetuou um duplo clique em uma palavra de um parágrafo do documento no Microsoft Word. Ele vai fazer o quê? A seleção de uma palavra. Tá ok? Então, duplo clique no corpo de um texto, seleciona uma palavra. Agora, um triplo clique faz o quê no corpo de um texto? Vai selecionar um parágrafo. Tá ok? Se o usuário efetuar um triplo clique agora no corpo do texto, aí ele tem a seleção do parágrafo. Então, o que eu quero que você guarde para a prova? Duplo clique e triplo clique.
que é o que as bancas cobram. Duplo clique e triplo clique, tá? Então, duplo clique no corpo do texto, em cima do texto, em cima da palavra, em cima do parágrafo, duplo clique vai selecionar uma palavra. Triplo clique no corpo do texto, em cima do parágrafo, vai selecionar o parágrafo todo. Só que existe a margem, a medianiz. Pessoal, agora vamos para cá, para a medianiz. Essa aqui, ó, a lateral esquerda da nossa página. Perfeito? A lateral esquerda. Essa aqui, ó, medianiz. A medianiz, eu também posso realizar a seleção usando a medianiz de uma página. Se você efetuar um clique na medianiz, você vai selecionar agora, ó, uma linha. Notem que é diferente, ó. Um clique no corpo do texto não vai fazer a seleção. Mas um clique na medianiz vai selecionar o quê? Uma linha. Então, olha a diferença, ó. Vou até grifar aqui para você enxergar, ó. De novo, um clique no corpo do texto não seleciona. Um clique na medianiz seleciona o quê? Uma linha. Perfeito? Então, cuidado. Agora vamos para o duplo clique. Ó, duplo clique na medianiz seleciona o quê? Um parágrafo. Olha aqui, ó. Duplo clique no corpo do texto seleciona quem? Uma palavra. Percebe, ó? Duplo clique e uma palavra no corpo do texto. Duplo clique, ó, na medianiz, um parágrafo. Note, ó, palavra, parágrafo. É diferente, tá ok? Então, o duplo clique no corpo é diferente de duplo clique na medianiz, tá certo? Terceiro, ó, triplo clique agora. Vou apagar esse daqui só para não confundir. Vou apagar esse aqui. Ó, vou apagar esse aqui também, tá? Vamos agora falar do triplo clique, ó. Triplo clique, pessoal. O triplo clique, volta, ó, triplo clique no corpo do texto vai selecionar o parágrafo, ó. Triplo clique aqui na medianiz, seleciona todo o documento, ó. Todo o documento. Perfeito? Então, muito cuidado com essas diferenças, ó. Triplo clique, mas é em lugares diferentes, ó. Tá? Então, se for no corpo do texto, o triplo clique seleciona o parágrafo. Triplo clique na medianiz seleciona todo o documento, tá? Mas lá na prova, normalmente a banca vai chamar essa medianiz de lateral esquerda, tá? Esse corpo do texto, lá na prova, a banca não vai usar o termo corpo do texto. Ela vai dizer em cima do parágrafo, em cima de uma palavra, tá? Em cima de uma palavra, em cima de um parágrafo, é no corpo do texto. Lateral esquerda, medianiz, tá? Então, veja que clicar em cima de um parágrafo 2 vezes é diferente de clicar 2 vezes na margem esquerda, tá certo? Então, muito cuidado aí. Muito bem. Pessoal, então, a seleção de um texto é algo importante. As bancas têm cobrado aí em prova e você fique atento para não errar a questão, tá? Vou falar aqui, esse eu não coloquei no slide, vou colocar aqui no pincel mesmo, que é a navegar no documento. Navegar no documento, tá? Nós usamos alguns atalhos para percorrer o documento mais rapidamente, tá? E algumas teclas têm aparecido em prova. Uma delas é a tecla Home. Essa tecla, ela significa início, tá? Início. Outra também bastante cobrada nas provas é o End, tá? Que significa fim. Agora, o que ocorre quando você aperta essa tecla com aquele pontinho piscando em cima do teu documento, tá? O que acontece quando você apertar o Home ou End com aquele pontinho piscando no teu documento, ponto de inserção, tá? Pessoal, se você apertar o End, o ponto de inserção ele vai para o início da linha. Então, guarde isso aí.
E aqui ele vai para o fim da linha. Ele vai para o fim da linha. Certo? Só que é muito raro a banca perguntar só o home ou só o end. Ela gosta de fazer uma combinação, que é essa aqui, ó. Ctrl mais home. Você já sabe que home é início. Tá? Então, vai continuar sendo aqui. Início. Tá? Se você combinar com o Ctrl mais o end, Ctrl mais end, nós sabemos que end é fim. Tá? Só que agora, pessoal, vejam bem. Quando era só o home, era o início da linha. Só o end, fim da linha. Vai levar o ponto de seção. Aquele pontinho que fica piscando em cima do nosso documento. Tá? Na linha que ele tiver, ou ele vai para o início ou vai para o fim, quando você usar essas duas técnicas. Só que se combinar o Ctrl aqui, ó, e é essa aqui que eu quero que você tome cuidado, tá? Ctrl e home, ele vai para o início, só que é o início de quê? Início do documento. Agora, ó. E aqui é o fim do documento. Perfeito? Então, pessoal, guarde essas duas que são as que a banca adora colocar na prova. Essa e essa. Com o usuário, uma pergunta que eu vejo que aparece bastante nas provas, né? O usuário está utilizando um documento no Word, em algum momento ele apertou Ctrl e Home. Ele está com a intenção de quê? De ir para o início do documento. Se ele apertar Ctrl e End, ele vai para o fim do documento. Percebe? Então, cuidado com esses dois atalhos que são ótimos de questão de prova. Tá? Pessoal, sobre seleção de texto, sobre navegação, o que mais as bancas cobram é isso aí. Tá certo? Agora, nós vamos fazer as questões para vocês verem como que essas ferramentas são aplicadas nas questões de prova. Então, vou pedir que você acompanhe aí na apostila de vocês, tá? Acompanhe na apostilinha os exercícios agora, tá? Que aqui na tela não dá para colocar, que eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Então, acompanhe aí, pessoal, a resolução agora das questões. Vamos lá. Eu já havia feito algumas questões em sala, tá? Mas eu vou corrigir todas aqui novamente. Se tiver alguma aí que vocês já fizeram ou que nós já fizemos em sala, a gente vai refazê-la novamente, tá? Então, pegue aí, qual é a página aí, pessoal? Qual é a página dos exercícios? Coloque aí, por favor, a página para quem não tem, acompanhar aí. Já? A 43, né? Então, é a página 43, acompanha aí, página 43, tá? Vamos lá. Agora que você vai ver como que as questões, as ferramentas, né, aparecem nas questões de prova em relação ao Microsoft Word. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: ao criar um documento no Microsoft Word na versão 365 em português, pode-se escolher dentre uma série de modelos. Ó, pessoal, primeiro detalhe, a palavra modelos. O Microsoft Word permite escolher modelos de documentos? Falei disso na aula presencial. O Microsoft Word possui, sim, vários modelos. Seja na versão 365, pode ser na versão 2016, pode ser na versão 2013, qualquer uma. Né? Eu acredito até que eu já fiz essa questão em sala de aula, tá certo? Confere aí, pessoal, se fizemos. Ó, a Tayane está falando que nós já fizemos, né? Coloca aí a alternativa dessa questão para as pessoas que não têm o gabarito. Ou foi a letra E. O Luiz colocou a letra E. Percebe? Letra E. Ah, então vamos passar dela, que a gente já fez essa daí. Não tem mais nem graça. A número 2, pessoal, a questão número 2. Vamos confirmar aí a 2, por favor. A número 2. Fizemos a número 2? Ou não? Eu acredito que a número 2 não. Vamos lá, então, na 2. Analise as afirmativas a seguir sobre as teclas de atalho. Ó, pessoal, a aplicação das teclas de atalho, tá? Deixa eu só puxar minha
minha cadeira um pouquinho mais para cá, que eu estou fora da câmera aqui, para eu poder ler aqui, ou senão vocês não vão nem me enxergar. Já está escuro, né, a imagem, mas tudo bem. Eu acho até que se quiser acender as luzes, eu não vou precisar da lousa, e é para eles me enxergarem melhor aí. Vamos lá. Então, pessoal, a questão número 2, ele quer que você marque verdadeiro, né? Verdadeiro, opa, clareou, ficou melhor agora, né? Ele quer que você marque verdadeiro ou falso. Letra A não, perdão, a primeira lacuna. A tecla de atalho Ctrl+A é utilizada para salvar? Pessoal, não. Salvar é Ctrl mais o B de bola, tá? Ou, se fosse o salvar como, seria o F12, tá? Então, F12 ou Ctrl B. Salvar, não. Circula salvar aí e coloque o atalho dele para você não esquecer, tá? Salvar é Ctrl mais o B e não Ctrl+A. O que faz o Ctrl+A, pessoal? Ctrl mais o A corresponde ao comando abrir no Microsoft Word. Deixa eu só lembrar vocês de um detalhe. As teclas de atalho do Microsoft Word, elas são baseadas com os comandos, com o nome dos comandos em português, não é em inglês. Então, você não confunda. Ctrl+A é selecionar tudo? Não. Ctrl+A é abrir. Selecionar tudo é Ctrl+T, porque a palavra tudo, né? Então, não é Ctrl+A, tá? Ctrl+A é abrir. Portanto, a primeira lacuna, pessoal, ela é falsa. Se ela é falsa, a gente já elimina a letra A e a letra C, ok? Vamos para a segunda. A tecla de atalho Ctrl+O é utilizada para criar um novo documento em branco? Sim, Ctrl+O é um novo documento, tá? Então, está correto a segunda lacuna. Terceira, a tecla de atalho Ctrl+J é utilizada para justificar? Sim, justificar. Então, está correto. A quarta lacuna, a tecla de atalho Ctrl+T é utilizada para excluir? Não, pessoal, eu acabei de falar que Ctrl+T é para selecionar tudo. Ctrl+T seleciona tudo. No Microsoft Word eu também mostrei aqui no slide. Então, não é excluir. Portanto, qual é a letra aí, pessoal? Qual é a letra que a gente pode marcar? Ficou a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a última falsa. Só dá a letra D de Deus, né? Ou de Deus. Olha só, pessoal, a número 3. Fizemos a número 3? Não, não fizemos porque eu não expliquei essa guia na aula passada, então expliquei hoje. Olha, pessoal, questão número 3 da banca IBFC, a banca IBFC não, a BAD, né? Uma banca que faz uma questão parecida com a banca IBFC. Olha só, ele está falando, após um trabalho de digitação no editor de texto Word 2016, uma tecla de função foi pressionada para realizar a verificação e correção ortográfica. Pessoal, pelo amor de Deus, essa você nunca mais erra, né? Ortografia e gramática, qual é o atalho? F7. Qual é que você vai marcar aí? Letra C, conforme o Luiz marcou ali, né? Letra C. Simone também marcou a letra C. Perfeito. Pessoal, quem já fez essas questões, está conferindo aí se está certo, se está errado, né? Vai colocando aí, acertei, errei, né? Não tenha vergonha, não. Número 4. Vamos lá. A número 4 é uma questão de 2018. Ela também não foi feita, tá? Vamos fazer. Para separar uma página da outra. Detalhe, o que ele quer, pessoal? Separar uma página da outra, né? É usado o recurso quebra de página. Você nem, se quiser, já nem precisa ler mais o resto. Ele está falando do comando quebra de página. Qual é o atalho, pessoal, da quebra de página? Me fala aí. Qual é o atalho da quebra de página? Qual é a alternativa que a gente pode marcar? Olha, o Luiz marcou a letra B de bola. Exatamente, a letra B, né? Então, a letra B corresponde aí ao comando quebra de página, Ctrl e Enter. Mas, se não tiver o Enter, pode estar retum, né?
que quer dizer a mesma ideia, só está em inglês, né? Mas Ctrl e Enter é o atalho para a quebra de página. Perfeito, Luiz, aí está, né? Isadora também marcou aí, quem mais? Gabriele também marcou, a Gabriele que é a resposta da terceira. Pessoal, coloca a resposta da terceira para a Gabriele. Ela ainda não tem. Gabriele, terceira, letra C. A Jéssica colocou aí. Muito bem, vamos lá. Número 5, pessoal. Olha essa número 5, eu acho que eu fiz na aula passada. Confirma. Se eu fiz a número 5 aí, alguém confirma aí? Por favor, a número 5. Eu acredito que fiz a número 5. Vamos lá. Número 5, Silvie, né? Joyce, sim, fizemos. O Luiz colocou aí a letra B. Pessoal, só para lembrar que a número 5, ele colocou Ctrl e H. Desculpe, Ctrl e W. Deixa eu colocar aqui para você, para lembrar que esses atalhos são idênticos, tá? Vamos apagar aqui. Olha, quando ele falar de Alt mais F4, isso aqui é fechar o programa como um todo, que é o aplicativo. Aplicativo Word. Ele fecha o Word, tudo que tiver nele. Mas se ele falar em Ctrl mais o F4, ou falar em Ctrl mais o W, isso aqui, pessoal, só fecha o documento. Documento, então é diferente, tá? Na questão aí, o que ele falou? Olha aí o que você vai grifar. Ó. O que você vai grifar? Fechar o documento. Ele não pediu para fechar o documento? Então, ó, fechar o documento, Ctrl e W. Se não tivesse Ctrl e W, o que você iria marcar? Ctrl e F4, tá? Mas ele colocou Ctrl e W, tá valendo, tá ok. Muito bem, já fizemos a número 5, letra B, de bola. A número 6, essa nós não fizemos. Essa eu lembro que a gente não fez. Vamos lá. Sobre a funcionalidade de ortografia e gramática do Microsoft Word, analise as seguintes afirmativas. Então, ele deu aí exatamente 3 itens para a gente avaliar. Vamos lá. Primeiro, está localizada no menu revisão. Menu é sinônimo de guia. Ó, pessoal, guarde essas 3 palavrinhas. Ó, menu, aba e guia. São sinônimos, tá? Menu era o nome antigo que a gente usava. Hoje é guia e aba, mas está valendo. Ó, está localizada no menu revisão. Ortografia e gramática está no menu revisão do Microsoft Word para o Office 365? Sim. Se você olhar aqui na tela, vou apagar aqui rapidinho a nossa imagem e eu vou ver se consigo jogar aqui uma imagem para você só para confirmar essa situação. Tá meio embaçada que eu pedi para ligar a luz aqui, mas eu vou ver se dá. Ó, revisão, ó, selecionei aqui a guia, tá? Revisão, e aqui está, ó, grupo revisão, ortografia bem aqui, ó. Então tá correto aí, tá? O número 1. Pessoal, todas as alternativas que tem o número 1, eu considero, né? Eu não descarto. 2. Ao solicitar a verificação, caso o programa encontre erros de ortografia, uma caixa de diálogo é exibida, mostrando a primeira palavra incorreta, encontrada pelo verificador ortográfico. Pessoal, lembra que eu disse para você que quando você usa esse cara, ele mostra uma janelinha com sugestões? Está perfeito o número 2. O número 2 também está correto. Então, a gente já consegue eliminar alguém, né? Já consegue eliminar alguém. Quem que a gente consegue eliminar? A letra C, por exemplo, que não tem o número 2. E a letra D também. Mas você fica com a A e com a letra B. Então, vamos lá. Pessoal, passa o gabarito da questão número 1 para a NET. Ela está pedindo aí, por favor. Vamos lá. Então, lendo o terceiro. Ao solicitar a verificação, quando é encontrada uma palavra incorreta, o programa abre uma tela para a decisão do usuário